Jornal da CBN. Nós vamos voltar a Minas Gerais, trazendo outras informações a propósito dos estragos provocados pelas fortes chuvas nesses últimos dias. E agora temos a oportunidade de conversar com o vice-governador de Minas Gerais, vice-governador Matheus Simões, que até ontem à noite estava em Juiz de Fora, retornará lá para a região que foi atingida fortemente pelos temporais nesses últimos dias. E eu agradeço desde já, vice-governador, pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton Jung, bom dia, Cássia. É um prazer falar com vocês, mesmo que numa circunstância tão difícil, né? A gente continua sofrendo aqui com esse momento. E, governador, nós temos acompanhado um noticiário que há ainda riscos de deslizamento, possibilidade de novas chuvas. A pergunta que eu lhe faço é que medida emergencial está sendo adotada agora para tentar amenizar impactos que possam surgir ainda a partir de novos temporais? Milton, nós estamos com uma frente nesse momento dupla, que é a de salvamento e a de resguardo. Não é? A de salvamento, porque nós ainda estamos, infelizmente, buscando desaparecidos, já chegamos a 36 mortos nesse momento com corpos recuperados, mas a gente tem mais de 20 pessoas que ainda estão desaparecidas. Mas nós temos um outro trabalho, que é uma equipe muito grande de campo, inclusive com o apoio do CREA aqui, além da nossa Defesa Civil Estadual e Municipal também, para identificar os imóveis que ainda estão em risco e retirar as pessoas lá de dentro. Há uma dificuldade muito grande de convencimento das pessoas em alguns momentos. Pra você ter ideia, anteontem, às 9h30 da noite, os telefones todos de Juiz de Fora receberam aquele envio padrão, não sei se você já teve a oportunidade de receber, Milton, que o telefone trava, ele pisca, ele treme e ele solta um sinal, um alerta sonoro. Ele fala, Defesa Civil informa área de risco. As pessoas que estavam em casas identificadas como casas em área de risco não saíram das casas. E a partir das 11 horas da noite a gente começou a ter os deslizamentos. Então, nós temos neste momento um trabalho que é o trabalho de convencimento e eventualmente até, vou dizer de força, mas é uma atuação policial de retirada das famílias que estão em casas que estão condenadas ou em risco muito grave, porque nós ainda teremos chuvas até sábado e de forma muito intensa na região. E para onde essas pessoas estão sendo levadas, né? Essas pessoas que estão sendo retiradas? Existe um plano para que essas pessoas tenham alguma alternativa que não seja simplesmente ter de deixar obrigatoriamente as casas em áreas de risco? Nós estamos, obviamente, sempre com aqueles dois grupos, né? Os desalojados e os desabrigados, né? Aqueles que saíram de casa, mas foram para casa de parentes, e aqueles que estão efetivamente sem lugar para ficar, porque não tem uma outra estrutura. Para esses, os kits de ajuda humanitária já chegaram ontem na região, nós já disponibilizamos toda a lógica de colchões, de roupa de cama, material de higiene, limpeza, alimentação, para que eles possam ficar, infelizmente, em escolas nesse primeiro momento, até que a gente consiga fazer o reacondicionamento deles dentro da cidade de Juiz de Fora. Agora, para mim fica muito evidente que o déficit habitacional é muito maior do que o que a gente fala, porque acreditar que uma pessoa que mora num barracão, numa área de risco, não é necessariamente um cliente preferencial de programa habitacional é um erro. E nós não tivemos, no Brasil, nesses últimos anos, investimentos consideráveis em construção de moradia. A gente tem que começar a tratar isso com mais rigor. Eu tenho repetido isso desde ontem. Nós temos que retirar essas pessoas e reacomodá-las em outros imóveis. Aqui na região metropolitana, o governo do estado fez isso. Quando a gente fez todas as obras ao longo dos últimos 4 anos para impedir que Belo Horizonte tivesse enchentes e Contagem também, a gente construiu as moradias para que essas pessoas pudessem ser reassentadas na cidade de Contagem. A gente tem que fazer o mesmo em cada uma das cidades que estão passando por esse tipo de problema. Senão nós vamos ficar sempre lamentando a tragédia das vidas que foram perdidas. Apenas para a gente compreender agora, porque o senhor se referiu a algumas famílias que sim, já foram retiradas, até porque não tem nem menor condição de ficar por onde houve a enxurrada, mas ainda há famílias em imóveis de risco que podem ser atingidas por novas chuvas. Quantas famílias são essas? Qual é a dimensão disso para a gente ter uma ideia melhor? Milton, nós estamos falando de vistoria de 50 mil imóveis que estão em áreas consideradas pela Prefeitura de Juiz de Fora, e isso é concentrado em Juiz de Fora, porque em Ubá, e aí você me permite, Milton, só para esclarecer para quem está nos ouvindo, Ubá nós tivemos um problema com o rio. O rio subiu
e lavou a cidade, destruiu muita coisa, mas baixou de novo. Então, em Ubá, nós estamos numa situação já de recuperação da cidade nesse momento, preocupado com novas chuvas, mas de recuperação. Em Juiz de Fora, não. Nós estamos falando de deslizamento de encostas. Então, as mortes em Ubá foram mortes por afogamento, enquanto as mortes de Juiz de Fora são mortes de soterramento. E lá em Juiz de Fora a gente ainda tem muito risco. São 50 mil imóveis que precisam ser vistoriados, segundo os números da própria prefeitura. A nossa sorte é que a Defesa Civil de Juiz de Fora é muito organizada. Nós já sabemos as manchas onde as famílias não deveriam estar. A expectativa é que a gente deveria retirar pelo menos 10 mil pessoas de áreas de risco. Nesse momento, nós temos já 4 mil pessoas que confirmadamente saíram da área de risco. As outras, não é que não saíram, Milton, mas acontece como aconteceu ontem, quando eu fui visitar o pessoal que está fazendo o trabalho no soterramento do JK, onde a gente ainda tem 10 pessoas soterradas. Infelizmente, a essa altura, cada vez mais difícil imaginar que vamos encontrar gente com vida, mas a gente ainda tem 10 pessoas soterradas. Eu tenho uma série de comerciantes e vizinhos que ficam ali o dia inteiro, como se estivessem acompanhando o trabalho, e eu entendo que a família às vezes fica, mas eu tenho insistido, isso não é momento de curiosidade. Se você não tem uma família ali, e mesmo com a sua família, vamos cuidar dos idosos, vamos cuidar das crianças, acompanhar o trabalho dos bombeiros de perto, é risco. Está chovendo, enquanto eu estava lá, estava chovendo, eu tinha gente escalando as laterais de onde a terra desceu, sendo que eu ainda tenho risco geológico para cima. Então é um momento em que a gente precisa de consciência. Eu tenho repetido muito ontem lá em Juiz de Fora, estou voltando hoje para a gente continuar com isso, o governador está lá. Não é momento de ficar nas áreas de risco, não é momento de visitar essas áreas, é momento de se recolher em segurança e de não transitar nesses espaços da cidade. O que nós temos de planejamento em relação a unidades habitacionais para essa região da Zona da Mata? O senhor próprio destacou que ainda tem muita gente em áreas de risco. O que a gente tem planejado para que, eventualmente, numa próxima chuva, a gente não tenha uma situação como essa novamente acontecendo? Cássia, eu espero que a gente possa, na política brasileira, ir aprendendo o quanto a polarização tem feito mal para a realização de políticas públicas. Eu tenho a maior dificuldade de agir na cidade de Juiz de Fora. Eu tentei construir um hospital lá, o hospital foi recusado, estou com as obras paradas até hoje porque a prefeita é de oposição. Estamos tentando resolver a questão com o maquinário foi recusado, porque não precisa, porque a nossa relação não é muito boa com a prefeitura. Tive ontem com a prefeita Margarida e, numa conversa muito franca, disse a ela, falou, prefeita, e ela disse o mesmo, na verdade, nas entrevistas que ela deu mais cedo. Não existe cor ideológica na hora que a gente está discutindo esse tipo de coisa. Assim, a gente tem que ser capaz de trabalhar em conjunto. Eu tenho pouquíssimos prefeitos de oposição no estado de Minas, né? Eles são 40 em 853 municípios. Mas eu tenho tentado convencer esses poucos que são de oposição que a gente precisa fazer planos conjuntos. Lá, toda a política de habitação é do governo federal, não há conversa conosco. E aí, o que eu disse foi que nós estamos à disposição. Eu tenho, por força do Propag, né, o programa de parcelamento que o Estado fez, que investir em infraestrutura rodoviária, habitação e saneamento 1 bilhão e 800 milhões de reais todo ano. E já disse que eu estou pronto para fazer essa discussão com as cidades que foram atingidas, para a gente fazer o investimento em construção exatamente para essas famílias, não só para as que perderam suas casas, mas também para aquelas que precisam sair dessa área. Mas eu preciso de boa vontade das pessoas para construírem isso com o governo do Estado. Esse negócio de não querer o dinheiro do outro, que o dinheiro do outro vira mérito do outro, esse é um negócio muito duro na política brasileira e tem a ver com esse ambiente de fla-flu que a gente transformou o cenário político, né? Eu tenho lutado muito contra isso. E governador Matheus Simões, e como é que o senhor explica para nós essa redução nas verbas que foram utilizadas pelo governo de Minas Gerais na infraestrutura de combate aos impactos das chuvas? O Jornal o Globo faz um levantamento com dados do Portal da Transparência mostrando uma queda de 135 milhões para 6 milhões entre os anos 2023 e 2025. Por que essa redução e o quanto isso é responsável pelo que nós estamos assistindo agora no estado de Minas? Eu acho que o primeiro é que a gente tem que continuar investindo e 130 milhões é muito pouco perto do que a gente precisaria, mesmo o número base. É porque o número base que o Globo pega é dos anos dos nossos desastres de Mariana e Brumadinho, dos investimentos de contenção que vieram daqueles anos. E aí, efetivamente, aquela fonte é uma fonte que já foi usada, né? Então, a gente não tem mais esse dinheiro. Se a gente olhar o dinheiro do ano que vem, ele vai voltar a ficar muito alto, porque eu volto a ter os investimentos agora do Vale do Rio Doce, por conta do outro desastre.
Mas eu queria falar do dinheiro próprio do governo estadual, municipal e federal, que tem que aumentar, Milton, porque eu estou resolvendo o problema em Minas Gerais Tá, mas houve em essa áreas muito redução? específicas. Houve essa Na verdade, não é que redução houve a no redução. investimento? Foi uma aplicação de Mariana em Mariana, e agora está tendo de Brumadinho em Brumadinho. Quando não tem dinheiro de Brumadinho e Mariana, não está tendo aplicação. Então é isso, o número verdadeiro onde é que foi gasto o dinheiro ao longo desse tempo em contenção? Só onde houve desastre. Então, quando acaba o dinheiro do desastre, acaba o investimento. Mas eu não quero comemorar o ano que vem, porque se a gente medir o ano de 26, vai ter aumento de novo, Milton. Só que eu não quero comemorar. Só que no ano que vem já morreram, né? 30 e tantas pessoas hoje. Exatamente. O dinheiro do ano que vem não salva essas vidas. A pergunta que eu lhe faço é: quanto foi investido nesses últimos 2 anos, considerando então essa diferença que o senhor está chamando a atenção? Porque a base traz muito alta porque vinha o dinheiro dos desastres lá de Mariana, zero. etc. A notícia é muito pior, porque é isso que eu estou dizendo, a notícia é pior ainda. É porque parece que 23 teve muito investimento, mas na verdade não teve. O investimento de 23 e de 22 são investimentos no Rio, onde houve a explosão de Brumadinho, e depois desse ano vai ter no Rio Doce. E quanto o seu governo investiu na infraestrutura de combate aos impactos das chuvas? Considerando também os desastres, nós vamos chegar em mais de R$1 bilhão. Não resolve o problema de Minas Gerais. Eu preciso de mais de R$3 bilhões investidos em macrodrenagem nos 3 principais rios do estado. Então, esse é o tamanho do desafio. Esse dinheiro, o senhor está falando R$1 bilhão. Esse dinheiro foi investido... R$1 bilhão foi ao longo do governo Zema, R$1 bilhão foi investido em combate a desastres. Mas não resolve, Deus. Não resolve, porque, por exemplo, nenhum real desse foi para aquela região onde aconteceu o problema agora. E por que não? Porque só foi investido dinheiro onde houve desastre. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos correndo atrás do problema já ocorrido. A gente precisa de investimentos pensados para frente. O Brasil não pensa desse jeito. Você vai conversar com o prefeito, ele está falando da macrodrenagem dele, mas a inundação que aconteceu em Juiz de Fora, ela não é causada por problemas de Juiz de Fora, ela é causada pelos municípios que estão antes de Juiz de Fora. Então, eu tenho que ter investimentos estruturantes. A gente tem que entender, e esse é um esforço que tem que ser feito com a União, com o Estado e com o município, que se a gente não cuidar das calhas dos nossos rios, com 3 medidas, eu preciso replantar a parte de cobertura vegetal que foi tirada há 150 anos na Zona da Mata. A Zona da Mata é a primeira área ocupada dentro do estado de Minas Gerais. Faz quase 200 anos que não tem vegetação nas margens dos rios. Eu preciso revegetar para que a água chegue com menos velocidade. Eu preciso que as cidades sejam cidades esponja, que sejam capazes de reter um pouco de água. E eu preciso construir moradia fora das áreas de risco. Se a gente não tiver investimento conjunto e prévio, a gente já sabe onde as pessoas moram. A Prefeitura de Juiz de Fora já tem o dado que 50 mil pessoas moram em área de risco na cidade. E ela tem esse dado há mais de 6 anos. Só que a gente não consegue canalizar estruturalmente dinheiro para lá antes de morrer gente. Agora morreu gente, nós vamos canalizar. Mas está errado fazer gestão pública desse jeito. Esse negócio de fazer gestão pública depois do desastre, que é o que a gente continua vendo, é muito triste. A gente precisa se organizar e parar de pôr dinheiro. Claro. A partir do que aconteceu, da parte do governo estadual, haverá investimento preventivo. A gente pode fazer essa afirmação? Nós podemos definitivamente fazer essa afirmação, mas eu sozinho não sou capaz de resolver esse problema. Se eu não tiver concentração de esforços onde o dinheiro está, que é no governo federal, e o Ministério da Cidadania das cidades não tem conseguido fazer a reconstrução, as minhas enchentes do ano passado ainda não receberam. O que diz a lei? Que eu cuido da emergência, quem cuida da reconstrução é o governo federal. Os municípios que foram atingidos no ano passado ainda não receberam as verbas de reconstrução de pontes. Aí eu fui ontem para Ubá, onde caíram 4 pontes e tem 4 condenadas, para dizer que eu vou ter que assumir as pontes. Só que na hora que eu faço isso, não sobra dinheiro para fazer, por exemplo, revegetação. A gente precisa, cada um de nós, sentar com tranquilidade. Eu não estou reclamando aqui de governo Lula, tá? Porque esse problema é um problema histórico. Ele pega o governo Bolsonaro, o governo Temer, o governo Dilma. A gente precisa voltar a discutir os nossos leitos de rio. Sem isso, e isso é dinheiro federal e estadual, não adianta cobrar de município. O município não tem dinheiro para isso. Se nós não resolvemos isso em conjunto, a gente não sai do outro lado. Vice-governador Matheus Simões, eu quero agradecer a sua gentileza de nos atender, esclarecer todos esses pontos aqui no Jornal da CBN. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado, Milton e Cássia. Bom dia. Vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, conversou com você aqui no Jornal da CBN.